Metrópole Entrevista. Nós estamos aqui no estúdio com o presidente da Câmara Municipal, vereador reeleito, Geraldo Júnior. Geraldo, bom dia, Geraldinho. Aliás, boa tarde já, um abraço, parabéns aí pela sua reeleição, mais uma vez aí nessa Câmara Municipal, fazendo esse trabalho que você vem desenvolvendo aí já há algum tempo. E aí? Muito boa tarde, doutor Mário, Nardelli, Luana, Abraão. Que bom estar de volta a casa, né? Depois de mais de 75 dias. Faz favor, né? Mas a minha palavra hoje aqui ao Grupo Metrópole, em especial ao senhor, é uma palavra de gratidão. Gratidão pela lealdade, gratidão pelas orientações. Se nós chegamos aí a ser um dos vereadores mais votados da cidade, renovando para o 4º mandato, eu devo muito ao meu Grupo Metrópole, ao meu grupo de amigos, a esses que com certeza têm um carinho por mim, independentemente da política. E agradecer a minha cidade do Salvador, né? Eu acabei de gravar um vídeo, Nardelli, agradecendo a toda a cidade do Salvador, aos meus amigos, a minha família, aqueles que multiplicaram os votos pelas redes sociais, pelas listas de transmissão, aos líderes comunitários que me acompanham, a toda a minha equipe. Eu faço um agradecimento especial e sentimento de dever cumprido, né, doutor Mário? Sentimento de dever cumprido. Eu me dediquei a essa eleição que com certeza vai ficar na história da cidade do Salvador, por várias razões, nós vamos conversar aqui, mas muito feliz hoje, indo para o 4º mandato. Muito bem, Geraldo, me explique uma coisa. O que é que houve com essa renovação inesperada da Câmara? Ninguém esperava uma renovação de 39%. Doutor Mário, tem vários fatores, né, que contribuíram para isso. São vários fatores que convergem para esse resultado final. Primeiro, a pandemia, né? Ontem, eu não sei se o senhor se recorda, eu dei uma entrevista aqui para Zé Eduardo, mais ou menos às 13 horas, e Zé Eduardo me perguntou como é que eu estava sentindo, qual era o meu sentimento do clima nas ruas. O sentimento era das ruas vazias, nós que estamos acostumados, e o senhor que teve sempre a vida na política, aquela movimentação nas ruas, as pessoas tentando expressar democraticamente a sua vontade, o seu desejo, seja para prefeito ou para vereador, a gente não via isso. Inclusive as sessões não tinham filas. E poucas sessões na cidade, eu rodei quase toda a cidade, poucas sessões você tinha fila. As pessoas ontem não foram votar, né? Mas não é apenas esse retrato da abstenção, porque a abstenção, se o senhor for fazer uma análise, nós tivemos aí uma abstenção de mais ou menos 26%, me parece que 78%, da última vez foi 21%, é a maior abstenção das 2 últimas décadas na eleição municipal, essa foi a maior abstenção, mas tem um fator que é extremamente importante, doutor Mário, o que levou a essas 2 variações. Primeiro, ninguém esperava uma renovação de quase 40% na Câmara, deu 39% e alguma coisa, quase 40%, ou seja, renovando 17 vereadores novos na Câmara Municipal da cidade do Salvador, mas está por conta de um detalhe, a pulverização do número de candidatos. Nós tivemos na última eleição, me parece que 926 candidatos, e nessa eleição, 1.525 candidatos. Houve uma pulverização muito grande das cadeiras. Para o senhor ter ideia, a gente chegava num bairro na cidade, eu vou dar um exemplo do Calabar. No Calabar, meu ex-adverso, aquele que é um adversário meu no Calabar, que é Ramos, eu vou dar isso na prática para que as pessoas entendam aqui da Rádio Metrópole. Na última eleição ele teve, me parece que quase 4.000 votos. Se o senhor for hoje na votação dele, a votação total dele em Salvador foi 1.530 votos. O senhor vê que grandes expressões da política, elas decresceram sua votação. O coeficiente também decresceu, mas o coeficiente não é a razão. O decréscimo do coeficiente não é a razão para o que está. O que está é a pulverização e o número de candidatos. Mais de 1.500 candidatos na cidade do Salvador. E a ausência das coligações. Ia perguntar isso. E a ausência das coligações. Porque esse negócio do número dos candidatos é inevitável. Daqui para frente vai ser cada a vez tendência mais. Aumentar. Cada vez mais, né? E aí, esse negócio das coligações, né? É que as coligações, acabou com as coligações e aí então mudou um pouco o panorama, né? O senhor observou, além da ausência das coligações, eu não sei se o senhor observou esse detalhe.
Bruno Reis, Major Denise. Major Denise teve, ao final, 228.942 votos. O número das abstenções, ele bateu 501 mil. Os derrotados, somando toda a sua votação, tiveram a votação menor do que as abstenções. Você vê o número das abstenções na cidade, que cresceu muito, doutor Mário. Que a gente pode pensar que, em termos percentuais, que não é muita coisa, é muita coisa. Você imagine que 992 pessoas, quase 502 mil pessoas, não exerceram o direito ao voto. Se absteram de votar. E isso teve uma consequência, juntamente com a pulverização das cadeiras, mas numa coisa muito lógica, na ausência das coligações. O que fica de resultado aí, e de experiência, a gente tira algumas experiências disso aí, alguns ensinamentos. É que desde a eleição estadual, da última eleição estadual, o senhor viu que os grandes caciques da política perderam a eleição. A sociedade civil está dando um recado para a sociedade política. E eu não sei se a sociedade política está começando a entender isso. Mudança de conceito, mudança de forma, mudança de prática. O que a gente espera, eu, por arte de ofício, como presidente da Câmara, marquei um almoço com os 42 vereadores agora, para abraçar aqueles que ganharam e para me solidarizar com aqueles que perderam. Perderam só uma etapa, mas estarão comigo ao meu lado, em qualquer posição que eu possa, junto ao governo ou na Câmara Municipal, porque eu acho que isso é a arte de um líder. Marquei um almoço hoje, estou dizendo aqui em primeira mão, com esses 42 vereadores. Reitero, abraçar os que ganharam, parabenizar os que ganharam, mas, acima de tudo, estar ao lado deles, daqueles que sempre tiveram a exemplo. Hoje eu recebi uma mensagem emocionada de manhã, hoje, que me deixou sob emoção, do meu amigo vereador Mangueira, que infelizmente não conseguiu alcançar o pleito. Mangueira teve apenas 4 mil e poucos votos, não lembro minha votação, e ele disse: meu filho, meu sobrinho, continua ao seu lado, conte comigo sempre, pelo que você fez pela casa. E é isso que a gente vai continuar fazendo, doutor Mário. Pois é, pois é. É, as coisas vão mudando, vão caminhando, mas essa vitória de Bruno Reis ganhou em todas as urnas da cidade de Salvador. Extremamente importante, que mostra a liderança e a força de ACM Neto, né, que é o grande vitorioso dessa eleição, que soube conduzir bem, inclusive de lançar na hora certa, de preparar o candidato dele, que ele vem fazendo já há algum tempo. E quanto à eleição, à votação, quer dizer, essa abstenção muito alta, em parte por conta da pandemia, mas também, em parte, mostra um certo desinteresse da população em votar, né? O que eu acho um equívoco. Eu falei isso anteriormente, eu falei isso, eu e a Semineto, há uma semana. Porque quando você se abstém de votar, você dá direito ao outro decidir a vida da sua cidade por você. Falei isso várias vezes. Não vou entrar aqui no detalhe de tentar justificar ou condenar ou criticar as abstenções. Eu acho que isso aí faz parte do jogo democrático, faz parte da democracia. A gente tem duas razões para isso. O senhor foi muito feliz. Primeiro, o momento do combate ao Covid. Muitas pessoas receosas em votar em função dessa pandemia. Isso é um fato. Mas eu acho que muito mais do que isso foi a falta do interesse de exercer o seu direito do voto. Eu acho que isso foi. Quando eu disse ao senhor que eu senti as ruas ontem muito fria, sem aquele calor, não havia aquilo que a gente fala, e às vezes pode até parecer dicotômico, que é aquela questão entre a sociedade civil e a sociedade política. Porque essa sociedade política é que vai gerir os destinos da sua cidade para a próxima legislatura, para o próximo biênio, com o novo prefeito, Bruno Reis. Eu acredito muito, se o senhor me permitir destacar isso, eu acredito muito na gestão. Ele tem vocação para isso, Bruno Reis. Ele é determinado para isso. Ele tem um poder de resignação, de ultrapassar os limites, que é algo extremamente... Ontem eu abracei ele na hora do resultado final, nós estávamos juntos, eu disse a ele: rapaz, ninguém mais do que você merece essa vitória. Porque você é um lutador, aguerrido, eu sou seu admirador. Não preciso ficar rasgando confete com você. Quero dizer assim, ó, tô do seu lado. Vamos para cima, que é o que é mais importante. Os candidatos do governo do Estado tiveram um desempenho muito fraco. E essa divisão também, no meu modo de ver, é um equívoco que vem sendo repetido desde Jacques Wagner no governo. Não querer ter um candidato só.
E o PT, mais uma vez, desde 1985, quando teve a primeira eleição depois do regime militar, concorre, mas não ganhou nunca uma eleição para prefeito de Salvador. Já ganhou para presidente da República com Lula, já ganhou para governador com Wagner, com Rui Costa, mas quando chega em prefeito, para lá, aqui você não entra. É engraçado isso, eu não consigo entender muito, mas essa coisa da divisão dos candidatos eu acho péssimo. Você pensa o que a respeito disso? Eu penso de toda sorte da mesma maneira do senhor. Mas foi isso que, além da liderança de Neto, além da pujança, do comando que ele tem na política de Salvador da Bahia, foi isso que favoreceu essa vitória de Bruno Reis. E isso é como o senhor falou, não veio dessa eleição não, já está vindo lá de trás. Essa estratégia política de pulverizar os candidatos, você vê que todos os candidatos tiveram um desempenho muito fraco em relação às expectativas e, com certeza, isso não vai mais prosperar. O que vai ficar de lição para o doutor Mário? Eu acordei hoje pensando assim, o que fica de lição para a sociedade política? Mudar conceitos, mudar a forma. Isso já vem acontecendo desde a eleição estadual última, só que as poucas pessoas se atentaram a isso. E o universo político também. Mas eu acho que com essa eleição agora, eu acho que a gente começa a mudar conceitos na política. De que forma? Vamos na prática, quais são os conceitos? Não se admite mais uma política de imposição com a sociedade civil. Não entra no cenário político, não. Eu procurei, o senhor sabe disso, durante os 2 anos como presidente da Câmara, ouvir as pessoas. Tive muita dificuldade em ser ouvido pelo cenário político. Isso, às vezes, quase que criava um estremecimento da minha relação, mas como Neto tem uma cabeça muito boa, Neto é um cara democrático, Neto é um cara que admite o contraponto, Neto é um cara que sabe ouvir, é o entorno que, às vezes, gosta de fazer um emaranhado. Então, essa política de imposição de ideias, isso não vai funcionar mais. Tanto com a sociedade civil como com a sociedade política. A sociedade civil, ela quer participar ativamente do processo. Eu me lembro que uma vez o senhor chegou para mim e disse assim, quando você for prefeito de Salvador, crie um conselho da cidade com pessoas, personalidades da cidade que possam falar sobre a cidade. Isso nunca foi ouvido por ninguém. O senhor se recorda disso? Claro. Antes de eu ser presidente. Claro. Geraldo, um dia seja prefeito, pega assim, ó, pega o cara da cultura, pega o cara do entretenimento, mas pegue personalidade. E não precisa ficar se reunindo toda semana. O senhor não brincou assim, ó, porque senão são aquelas conversas que não vão para lugar nenhum. Se reúnem a cada vez na semana para decidir a cidade, pensar a cidade como forma de cidade. O que os deputados vão fazer para as próximas eleições? Eles vão lutar para retornar a coligação na proporcional. Eu estou me antecipando aqui, tem que ter coragem para falar isso, né? Por que você acha que... Porque facilita a vida de quem concorre. Diminui o número de candidatos. Diminui o número de candidatos. Junto ao meu partido, com o partido de Nardelli, com o partido do senhor, nós atingimos o número de candidatos e reduz o número da participação individual de cada um desses candidatos por partido. Um exemplo, os partidos saíram todos eles, quase todos eles, com a totalidade da possibilidade de candidatos que tinham na eleição. Todos eles. E essa figura, doutor Mário, que o senhor disse assim, o que é mudar conceitos? É mudar a forma, é não jogar para a torcida, é falar a verdade, é ter... Todo mundo diz assim, não, porque eu tenho vontade de fazer isso. Mas existe uma diferença muito grande entre o querer e o dever, que é o poder. E nós temos que ter essa consciência para fazer isso sempre. Não basta você apenas ter a vontade, você tem que ter a coragem para enfrentar os problemas. O senhor vê que eu botei como base da minha campanha as discussões que travei na Câmara. A gente vai ter aí uma discussão muito forte, que é a regulamentação do transporte alternativo, que o sistema público não quer, mas é necessário, que já existe aí. Infelizmente, ele existe aí. São mais de 1.000 famílias que sobrevivem desse transporte alternativo. A gente precisa sentar na mesa para discutir isso. O transporte alternativo não é aquele transporte clandestino, não. O transporte alternativo é aquele que vai na porta do cidadão e que na porta do cidadão pega para alimentar o sistema de transporte público, e é dessa forma que funciona. Nós temos outras discussões aí, como o mercado informal, os ambulantes da cidade. A gente tem que mudar a legislação. Nós temos que mudar a regulamentação desse mercado informal que vive sempre do entendimento do Poder Executivo. E qual foi a sorte nesse governo de Neto?
porque sempre teve a sensibilidade para ouvir essa turma aí que está me ouvindo aí e que faz aí uma audiência forte aqui do Grupo Metrópole. Então, esses conceitos, doutor Mário, quando eu falo, eu passaria com o senhor aqui o dia todo dando exemplos desses conceitos. Essa forma não vai mais funcionar. Quando a gente fala, não, vamos realizar as audiências públicas para discutir o novo plano diretor, vamos realizar as audiências públicas com conceito, com protocolos, vamos ficar parando de a gente jogar para a torcida. Não é só a sociedade política, não. São as organizações, são as representações. Porque quando alguém senta lá comigo, eu digo, sim, e o que é que você tem de positivo aqui? Para que a gente pode... Não, vamos estudar isso na audiência pública. Estudar o quê? Porque cada um fica defendendo o seu interesse, olhando para a sua barriga e para o seu interesse pessoal. Eu não vejo nunca uma discussão mais ampla. E a sociedade civil continua dizendo a sinalização, ó, eu estou aqui. E na hora H quem decide sou eu. Geraldo, me diga uma coisa, essa nova Câmara Municipal, quantos componentes o prefeito eleito vai ter ao lado dele? Dos 40, são 43, São 43 né? vereadores. São 43 vereadores. O PT aumentou uma cadeira. Né? O senhor viu que o PT aumentou uma cadeira. São 4 vereadores agora. O PCdoB se manteve com as 2 cadeiras. Apenas minha amiga vereadora Aldice não conseguiu e entrou o Augusto me parece que é dos bancários, né? É do Sindicato dos Bancários. O Podemos mantém 2 vagas, só que infelizmente perdemos a vaga e a condição para o vereador Toninho Carolino. Nós temos o professor Edivaldo Brito, graças a Deus, mantido como vereador da cidade do Salvador, teve quase 5.000 votos e foi mantido. Nós temos aí o PV, o André Fraga, ou seja, me parece que a base neto hoje nós fizemos aí 31 ou 32 vereadores. Eu precisaria somar aqui. O MDB nós fizemos 2 vereadores, eu e Maurício Trindade, vamos lá, o PSDB 3, 5, o PMN 6, o DC mais 7, o Cidadania 8, o PSL 9, o E o gordo da favela? Essa é a novidade. Foi a grande revelação. A grande revelação. E eu quero mandar um abraço ao interlocutor, orientador político dele, meu amigo, que com certeza está me ouvindo agora, é o gordo da favela. Tem um trabalho social fantástico. Aonde aqui? Qual é a área dele? Ele pega ali a Cidade Baixa, ele pega ali o subúrbio ferroviário, ele está na Fazenda Grande. Ele teve uma votação muito pulverizada e eu acho que vai fazer a diferença porque ele conhece da raiz os problemas da comunidade. Está no PSL. Está no PSL? O senhor me perguntou se o Alberto Pimentel tinha sido eleito. Não, ficou atrás dele. Onde é isso aí? O celular do senhor. Rapaz, que coisa. Ele não está nem aqui, está tocando, parece o Espírito Santo. Tá tocando alto lá fora. Que horror. O gordo da favela, rapaz. Muito bem. É o gordinho da favela. É gordinho. Aqui, doutor Mário, eu trouxe para o senhor aqui, ó. O Partido Democratas, 7 vereadores. O Partido Republicano, 3. O Patriota, 3. Foi a grande surpresa. Daniel Rios, Roberta Caires e Sandro Baiense. PSDB, Cris Oliveira, a candidata de João Goberto. Daniel Alves, Telcena. MDB, Geraldo Júnior e Maurício Trindade. PDT, Anderson Ninho, uma grande surpresa, um menino fantástico, trabalhador. Henrique Carvalhal. PTB, Carlos Muniz e Doutor Antônio. Oswaldo dançou, né? Foi, rapaz. Muniz foi eleito bem votado. Bom, ele é um bom vereador. Teve 8.000 e poucos votos. Teve 8.000 e poucos votos. Foi bem votado. Amigo, parceiro, bom vereador. Maurício Trindade também. Todos os 2 ouvindo aqui a programação. E nós tivemos aqui o irmão Lázaro, Isna Araújo. O filho de pastor Sargento Isidório não foi eleito, não? Não foi, não. Não? Teve uma votação... Teve uma votação um pouco... Ele não teve um deputado federal mais votado, elegeu o filho estadual e ia desidratar Bruno Reis na periferia de Salvador? Isso aí, disse que ia desidratar. Nem para isso serviu. Nada, para nada. Nada. E teve também a Débora, né, no Avante, entrou, o senhor viu, né, com 7.000 e poucos votos. Débora é a filha, ela foi candidata da última vez. Filha de quem? Filha daquele deputado, que foi deputado estadual, pastor Ubaldino. Foi deputado estadual. Ela teve na última eleição 5.000 e alguma coisa. Faz um trabalho social muito forte na área da saúde. Teve agora mais de 7.000 votos, me parece. Muito bem, muito trabalho. Espera aí você na Câmara Municipal.
Aqui, Luiz Silva pergunta: qualquer um que a Semineto indicasse teria expressiva votação. Geraldo, você não se sentiu traído por não ser indicado nem para vice? Ah, essas provocações são engraçadas. Essa decisão a gente levou até o final. Se teve uma pessoa que eu vi dentro desse processo, foi o senhor. Eu tive a escolha, tanto por Neto como por Bruno, uma escolha se queria continuar conduzindo a Câmara Municipal da cidade. Logicamente que não são eles que votam, mas a orientação, a indicação como líder, ou compor a chapa como vice-prefeito da cidade. E a minha opção foi essa. A minha opção foi renovar o meu mandato de vereador. Graças a Deus, quero agradecer mais uma vez a minha cidade, a minha votação expressiva. Uma eleição como essa, totalmente atípica, né? Com mais de 1.500 candidatos, com uma abstenção nesse montante, mas que com certeza a gente vai continuar fazendo a diferença na cidade do Salvador. É que Marcos Maia diz que as abstenções são resultado da ação dos políticos. Pronto, é o que eu falei anteriormente. E tem outra aqui que está perguntando quem é que vai pagar esse almoço. Cada um paga o seu. E a amizade continua. E a amizade continua. E a amizade continua. Abraão Cada ensinou qual assim. paga a sua e a amizade continua. Tá, tem uma música aí. Qual você que o senhor ia botar essa música aí? Já inaugura o Pix, né? Cada um paga o seu. Sentou, pagou. É, E lá é o seguinte, quando a gente solidariedade. sentar, o cara vai entrar, paga logo e depois comer. Ah, é bom, é bom, é bom. Eu acho que esse gesto seu é um gesto louvável mesmo. Lógico. Não é? Tem que ser solidário, inclusive, com as pessoas. Né? Você tem alguma pergunta para o Geraldinho, assim, da sua lavra mesmo, Nardelli? Geraldinho já geriu algum, já teve algum, já foi gestor de alguma coisa? Porque eu acho que é um desafio tão completamente diferente do que aquilo que a gente já está habituado a fazer. E até um frio na barriga poderia ter dado, caso fosse uma outra coisa. E se você tem planos ainda para o futuro, para de repente fazer isso? Eu fui secretário, né? No governo de Assemineto, secretário de Trabalho, Emprego, Renda, Esporte e Lazer da cidade. O sistema de intermediação de mão de obra mesmo, que é semelhante ao Cine do Estado. Você é igual ao Celcinho, Não, que Celcinho. criou 26 mil empregos? Aquela de Celcinho é cheia do cacete. Eu criei 26 mil empregos. Como prefeito, eu criei muito mais. Eu gosto de Celcinho. Celcinho é gente boa demais, na melhor qualidade. Agora eu não entendi Votou como é em que mim, ele entra popó de vice. Rapaz, o povo gosta de um negócio desse, né, rapaz? É que Popó é uma figura simbólica. Popó é uma Para figura que simbólica. é que ele precisa ser candidato a vice? Bom, foi, gostou, ótimo. Todos os dois votaram em mim, viu, para vereador, viu? É? Foi. Todos os dois. E aí, Nardelli, assumi a pasta. Nós conseguimos fazer algumas transformações na cidade. Eu, graças a Deus, posso dizer que uma das maiores entregas que fiz foi trazer a piscina olímpica das Olimpíadas de 2016. Uma dessas piscinas, né? 5 cidades do país foram agraciadas. O piscinão, Geraldão. Você lembra do piscinão Geraldão? Que o senhor perguntou se podia levar churrasquinho, hein? Você lembra? Tá lembrado agora? Abraão, ele acabou não convidando a gente Pois nem pra é. dar um mergulho. Pois é. Rapaz, que sacanagem desse rapaz. Desde né? carreta de São Paulo, já tô tudo pronto, doutor Mário. Mandou cavar o buraco, chegou e jogou, aí tá aí a piscina. Pronto. Abraão, bonita essa máscara que você tá. Obrigado. Bonita, né? E combina com a, Combinou com a blusa. camisa, com a Não é nem blusa camisa, ele usa blusa. E com a mecha dele. Ah, Não sei sim, se essa não. mecha cada 15 dias ele vai Ele me ali no lembrou, sabe barbeiro. quem com essa mecha aí? Edson Celulari. Senti um clima aí de romance entre vocês dois. Ô, bofes, Tá com ciúme, colega? Colega. eu não sou seu colega. Você me respeita. Rapaz, a canalice não tem. Doutor Mário, não tem. tem uma perguntinha para o vereador Geraldo Júnior. Obrigado pela participação, parabéns pela vitória. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre Luiz Carlos. Muita gente me perguntou quem é esse Luiz Carlos, o mais votado de Salvador. Luiz Carlos é um jovem vereador. Ele iniciou sua trajetória política conduzida na juventude da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele é do Partido Republicano, é o presidente municipal. Teve na última eleição também uma votação destacada. Essa eleição, muita gente perguntou quem é Luiz Carlos. Luiz Carlos é um excelente vereador, mas que faz um trabalho de reconhecimento. Você vê que a Igreja Universal, ela se manteve à base. Ela fez os 4 vereadores. O primeiro vereador mais votado, Luiz Carlos, da Igreja Universal. Segundo, Geraldo Júnior. Terceiro, Isna Araújo, da Igreja Universal. Quarto, Ireuda, da Igreja Universal. E o Bispo Júlio em 10º lugar. Geraldinho, um abraço, viu? Parabéns beijo, aí tio, pela tudo de sua bom. eleição, pelo seu trabalho. Obrigado. Vamos em frente.